Se fôssemos definir Carlos Manga, dentro da cinematografia brasileira, seria como o rei da chanchada. Começou ainda jovem, nos estúdios da lendária Atlântida, no Rio de Janeiro. No seu currículo, mais de 25 filmes e uma passagem brilhante pela televisão brasileira, fazendo programas humorísticos e musicais. Quem não se lembra das atuações de Grande Otelo e Oscarito em Turma do Barulho? Pois é, a direção é de Carlos Manga, nosso entrevistado de hoje, aqui no Sala de Cinema. Carlos Manga, é um prazer recebê-lo aqui no nosso Sala de Cinema. Obrigado, filho. Manga, o cinema aparece para você através da música? É isso que acontece? Como... É uma coisa difícil de responder, porque eles empatam muito, né? Comecei primeiro com música, né? A pessoa ouvia muita música. E um dia eu tive que ir com a minha irmã, outra irmã, com outro namorado, a um cinema chamado Ipiranga, na Tijuca, onde estava levando um filme que eu nunca tinha visto. E ainda fui eu. Cheguei lá, era um filme, eu não me lembro o nome, mas era um cara de óculos, de lente muito grandes, e que ele pegava as pessoas e botava dentro da xícara. Ele pegava o pires e nadava no pires. Quer dizer, isso não existia. Hoje em dia não é nada. Mas não existia essa coisa, eu fiquei abismado. Então aí eu me apaixonei pelas possibilidades dessa arte, que é coisa impressionante. Foi assim que eu comecei. Aí eu ia ao cinema pelo menos 2 vezes por semana e 4 no fim de semana. Aí me apaixonei pelo cinema. Me apaixonei por Michael Curtis, dirigindo Errol Flynn, fazendo Robin Hood. Bom, aí foi uma loucura o cinema para mim. Manga, você começa na Atlântida fazendo o quê? Como que é a sua porta de entrada? Quais são as funções que você desempenha? Eu limpava assim perto da sala de produção e tal. Ficava assim do lado do produtor, mas muito sem função, né? Porque o seu tinha muito prestígio lá, me arranjou uma vaguinha lá. Aí aconteceu o seguinte, que eu pleiteava então trabalhar no almoxarifado. Ninguém entendeu aquilo. Por que almoxarifado? Mas eu sabia por quê. Eu pedi, o Silvio foi lá, consegui. O almoxarifado ficava em cima do estúdio. Então eu sentava e ficava vendo o diretor, funcionário da equipe, todo mundo ali. E eu vendo tudo. Então o que fiz eu? Toda hora que dava um almoço, eu pagava o almoço do assistente de câmera e descia para o estúdio e ele, olha, eles falam muito lente 40, bota 40 aí, isso. Agora, vamos contar 10 metros para lá, conta. Aí, faz um X. Fica aí, por favor. E bota o 40. Ele botava 40, eu olhava. Eu digo, na cintura, 40, tantos metros. Eu fazia isso todos os dias. Treinando. E foi assim que eu aprendi todas as lentes de cinema, que naquela época os diretores não sabiam lente, né? Só diretores de fotografia. Então já foi um primeiro susto que eu dei um pouco, foi quando entrei no júri a primeira vez, e ele falou, eu quero só uma 35 em treble lateral aqui. Opa, olhado. Esse cara sabe o que está dizendo. Foi assim. Como que é que você consegue pular do almoxarifado para o estúdio? Ah, não pulei, não. Como que foi? Foi passando por tudo. Depois eu peguei a ser assistente de produção, assistente de edição. Degrau por degrau? Por degrau, eu era assistente de contra-regra no início. Eu sentava no caminhão do lado do contra-regra e ele dizia, que móvel você acha que eu devo levar para lá? Leva aquele, entendeu? Foi a primeira função, depois fui subir de tudo quanto foi assistente. Hein? Citidão. É bonito. Citidão é muito bonita mesmo. É uma cidade de progresso. Citidão. O que é? Citidão. É pra sentar. Não. Porque Citidão é o nome da cidade. Isso é pela velha ortografia. Pela nova, Citidão é pra sentar. Você tem uma mão diferente nas chanchadas. As chanchadas do Carlos Manga são diferentes
das coisas que eram feitas anteriormente pelo Orton Macedo, pelo Bulli, etc. Agora, então, qual que era o que você queria na hora que você começa a dirigir? Eu queria tirar um pouco as bexigas coloridas, eu achava aquilo um pouco cafona demais, e já achava que o cinema era luz, sombra e luz. Porque eu ia ao cinema todo dia. Então eu comecei a trabalhar, fazer os musicais com sombra, com luz, movimentos, e muito em cima do cinema americano. Uma influência enorme do cinema americano que eu tinha. E por todas as razões. Cantores que eu gostava, tudo. Evidentemente que anos depois eu não suportava mais, né? Eu me dediquei ao cinema francês, inglês, tudo. Eu não suportava mais. Até um dia que eu fiz um filme que eu gostei muito de fazer, porque o americano, para mim, se tornou um bandido, né? Que não deixava o cinema brasileiro progredir. Não deixava mesmo. Colocava obstáculos de toda ordem, né? Toda ordem, porque dava muita bilheteria o filme brasileiro. Então, hoje dá bilheteria, amanhã pode ser que seja bom, como é que é? A praça de cinema americano no Brasil era... Fenomenal. Como é até hoje. Como é até hoje. E aí eu fui aprendendo, tomando muita influência americana, até que eu vi que eu estava sendo colonizado. Aí eu fiz um filme contra. Qual? O Homem do Sputnik. Anastácio! Vem cá! Meu Deus! Que foi? Olha aqui! O Sputnik é forrado de ouro? Esperada queda do Sputnik. Como que surge a ideia de fazer esse filme, O Homem do Sputnik? Eu estava de carro com o Cajado Filho, que é um dos pais da Chanchada, já faleceu. É o primeiro prêmio na faculdade de Direitos, oh meu Deus, Direito, né? Faculdade de plástica, de arte, de tudo. E não pôde fazer porque era mulato. Esse era o país que eu conheci. Injusto, hein? Então eu tenho um respeito muito grande, por isso eu falo Cajado Filho, para outra câmera, Cajado Filho. Foi quem inventou, na realidade, a chanchada de todos nós que fizemos depois. Eu, Roberto Faria, Watson Macedo, Bulli, tudo aprendemos com o Cajado Filho. Tenho muita saudade dele. Gênio. E ele... Ele que dá a ideia do Ele do se Sputnik. vingou do sistema com a chanchada. Ele nivelou, em vez de nivelar a chanchada, ele nivelou o sistema à chanchada. Tá entendendo? E nesse dia que eu estou de carro procurando locação, ele disse, para aí, Manga, parei. Olha ali, olhei. O que é aquilo? Não, aqui não. É uma igreja, tem lá um galo norte, sul, leste, oeste. Uma bola, sabe? Faz o seguinte, tira a letra da ponta dos gravetos que tem. Eu tirei, não é o Sputnik? Eu olhei, era igual, Sputnik russo. Lembra? Que era assim, com as pontas assim? Exato. Ali, ele disse assim, o Sputnik, aí eu emendei. Agora imagine isso caindo do galinheiro do Oscarito. Ali na hora ele falou isso? Assim, no carro. É. Nasceu. Eras uma verdadeira artista. Punhas ovo cantando. Que é isso? Agora, como que a imprensa tratou esse filme? O público, a reação foram 15 milhões de pessoas. É. E a imprensa, já que é um filme extremamente político, né?
É uma brincadeira da Guerra Fria trazida para o Brasil e tratada dessa maneira iconoclasta. Quem era canhoto aplaudiu de pé, que foi ver várias vezes. Quem não era canhoto ficava neutro. E quem levava do lado de cá, com alguns, muitos críticos, que eu não vou citar o nome, levava o dinheiro por falar mal de nós e falar bem dos filmes dele. Aliás, essa coisa do popular, por que tinha essa identificação tão grande das plateias, né? Que eram populares. Com o cinema? E hoje o pessoal não consegue isso? Porque o Oscarito era engraçado, ele era brasileiro, ele era o carioca. Porque carioca não é quem nasce no Rio. Carioca é quem tem espírito engraçado. Ele era engraçado, o Otero era engraçado. Ele dava golpe baixinho, então roubava pequenininho no gol de hoje. Aquele roubinho pequenininho. Então aquilo contaminava, que queria fazer aquilo também. O carioca malandro também ria. Então, o cinema, ele quando viu o Oscarito fazer uma coisa que ele teria pensado em fazer, ele morria de rir. Então, eu estava falando com ele mesmo. Se identificava? Totalmente. Não faça isso. Eu não sou de ferro, né? Será sua se dizer onde está o Sputnik. Minha? Todinha. Uma maionese só para você. Não se oferece maionese a quem só come carne seca. Filmes como Nem Sansão Nem Dalila, eles nasceram como? Parodiando o cinema americano? A intenção história era essa? Sansão e Dalila. O que estava a força da Sansão? A cabeleira. Lá era uma peruca que o cara botava. É tudo assim. Entende? Então, de modo que aí fui eu que iniciei esse lado de paródia. Foi muito sucesso. Porque você via aquele negócio a sério, com aquele esplendor todo, a gente criticava, né? É a peruca que dava força, entendeu? Então, isso aconteceu muito. E a paródia começou a dar certo. Fiz várias. Depois o senhor arrebenta a corrente, me rasga a roupa, faça o que quiser, mas larga. As suas palavras me convenceram. Eu topo o negócio. Você acha que esse filme ele tinha essa coisa política que, por exemplo, um crítico como o Bernardet enxerga, que ele reputa esse filme como um dos primeiros filmes brasileiros a abordar de fato a política, a parodiar, tanto que o Oscarito faz Getúlio Vargas. Uma brincadeira com Getúlio, né? Eu era contra, não gostava de ditador. Então, na hora que eu critiquei duas coisas. A eleição que não havia nunca, e ele se candidatava que roubava na eleição para ganhar, para ser reeleito novamente. E discursava como... Trabalhadores do Brasil. Lembra disso? Foi ali que eu comecei a me despertar contra aquele regime de força verde que dominava o mundo. E nós, sem um tostão no bolso, podíamos fazer balançar o coqueiro e balançamos. A crítica pegou. Até que tudo quanto era americano não me suportava. Chega de anúncios. Você é pago para fazer minha propaganda política. Perdão, mestre Sansão. De agora em diante passarei apenas a transmitir vossas notícias. Povo de Gaza, atenção! Atenção, a Rádio Gazeteira, a preferida dos ouvintes, passa um novo programa. Votai em Sansão para um governo de ação. Sansão é o maior. Tem razão. Obrigado. Você estreia com Dupla do Barulho. Dupla do Barulho. E é um bom filme importante, mas ao mesmo tempo essa estreia sua provoca o seu afastamento da Atlântida. O que houve nessa estreia sua? Danado, foi pegar logo um assunto aqui. Eu namorei a Estrela. Eu me apaixonei pela Edith Morel, era uma estrela, uma argentina.
E quando o Luiz Severino Ribeiro soube disso, ele não permitia isso. Trabalho é trabalho, não adianta. E aí me despediu. Eu fui trabalhar com o Carlos Machado. Até não é por causa das piadas, não. Foi porque eu estava namorando a Estrela e o Ribeiro não... Cama é uma coisa, câmera é outra. Como que era o trabalho com Oscarito e o Grande Otelo? Como que era o relacionamento profissional? O que era? Por exemplo, era fácil dirigir esses dois atores? Dirigir? Você está me gozando, tá, meu querido? Um pouquinho, né? Não, do Oscarito, não. Dirigir é impossível. Agora, tinha uma coisa muito engraçada, que você vai aí do início, mas depois você vai entender. O Otelo, eu separava todas as piadas, e o Oscarito dava piadas. As melhores piadas do filme dava para o Otelo. Eu disse, mas Oscarito, você aqui é hoje. Não preciso. E dava tudo para o Otelo. Mas quando chegava na minha vez, que o Oscarito se entra, ok, então faz para mim. No primeiro dia logo. O quê? Não, isso está falando, faz para mim, que eu quero ver como é que é. Oscarito. Eu não sei imitar você, Oscarito. Não faz mal, mas faz o que você pensava. Tá? Aí eu fiz, ele sentou no chão para rir. É a melhor imitação minha que eu vi até agora. Você vai imitar sempre, quando tiver a cena que eu faço só depois. Eu disse, não, Oscarito, então vamos fazer o seguinte, vou botar isso num papel, se isso no jornal eu vou ficar rico. Disse, não, mano, é que quando você me imita, você não faz para ganhar dinheiro. Então, os seus gestos, muitos dos seus gestos, você mantém. E eu roubo os seus gestos, para eu não ficar igual sempre. Uau! Uau! Esse é o gênio. Esse é o gênio. Esse negócio até que tá facinho, sabe? É, tá fácil mesmo, não é? Precoçado? Tem tanta coisa aí, né? O material tá tudo aqui, tudo bom. E o Otelo? Como que era? Muito voado, né? Gostava muito de uma cachaçinha, uma loucura, largar tudo do meio. Mas era uma pessoa maravilhosa, tão ingênuo, tão bonzinho, um tremendo ator, viu, querido? Você viu o Meu Bicheiro? Aquela morte que ele tem na caixa de gás, que ele morre junto com uma lágrima que cai aqui. Você viu isso? Não? Ele era um grandíssimo ator. Muito grande. É. Muito bom. Agora, por exemplo, aquela cena do Oscarito com o Otelo, onde que o Otelo faz a Julieta. Watson Macedo. Essa criação toda, você trabalhou com os dois bastante tempo. Tinha muito caco? Porque a impressão que tem é que o roteiro era... Não, tinha o roteiro, era do Cajado Filho com o Watson Macedo. Mas muita coisa eles inventavam na hora, né? Agora, o mais importante que eu quero que a equipe toda preste atenção a isso. Esta cena do Otelo com o Oscarito, que ele aparece de o cabelo de mulher, debruçado, que diz assim, ai de mim. Lembra disso? Que o Brasil inteiro morreu de rir sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. Ele tinha acabado de sair do cemitério onde a mulher dele tinha matado o filho dele suicidado. Uau. Uau, uau. Então, ai de mim tinha um outro sentido. E eu sei disso, porque eu vi. Então, eu tive muito trabalho com
com a tela, porque ele sumia, mas eu saía à cata dele, procurava, e tive muita paciência com ele. Porque ele era um ser sofrido um pouco, né? E ele perdeu o Chuvisco, era o nome do filhinho dele. Não é para fazer esse clima que nós estamos fazendo, porque eu estou falando de um gênio. De um gênio. Fazer aquela cena depois de saindo do cemitério, eu acho difícil você arranjar um ator hoje que faça isso. É ela. Só pode ser ela. Oh, meu amor. Oh, minha amada. Ergue-te, belo sol. Mata de inveja a lua pálida de tristeza. Ai de mim. Ela falou. Fala de novo. O anjo esplendoroso. Mas o que é que eu vou falar, Romeu? Fala qualquer coisa. Não fica aí bancando a Belinda. Romeu. 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 Chega. Nesse período da Atlântida, Manga, a indústria fonográfica mandava muito na questão, na construção dos roteiros, porque a impressão que se tem, ou que se tinha, em boa parte dos filmes, é que era tudo construído para ter a música. Né? Daqui surgia lá um cidadão e cantava. O cinema era usado como um carro, um instrumento para música na época? Ela é que era um carro para nós. Porque o sujeito ouviu o cara cantar no rádio, não via o cantor. Então eu punha o cantor na tela. Então quando o cantor no rádio canta, ai, quem me dera dali lá, você não está vendo a cara dele. Aí ele dizia aquilo na cara dele na tela. Então, fazia uma lista de nomes de cantores, todos aqueles cantores iam ver de perto. E o filme dava mais bilheteria ainda. Era para atrair público? É. Quem dá aos pobres, empresta a Deus, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá uma esmolinha dos carinhos teus, uma esmolinha pelo amor de Deus. Quem dá aos pobres, empresta a Deus, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá uma esmolinha dos carinhos teus, uma esmolinha. Agora, você acha que uma das razões do sucesso das chanchadas, de atrair tanto público, era essa junção de humor, ironia e música brasileira? Correria. Correria? Humor. Pernas de fora e música de carnaval. Eram os 4 elementos básicos. Mas pernas de fora, maiô, né? Maiô. Para deixar a sugestão, né? Para deixar só para o hoje desejo. em dia, você vai fazer um filme desse, é melhor você não ir. O filme vai senta na praia que você vê tudo nu. Para que o cinema? Senta um banquinho da praça de graça, fica tudo nu. E o nu do biquíni, às vezes, não é tão bonito quanto do maiô sabendo filmar, não é? É verdade, tem. Claro, tem que, não tem. Tem uma sugestão. Às vezes sobram umas coisinhas aqui atrás, aqui não é do lado, tem, não é? Mas, agora, por que correria? Porque o público gostava de torcer. Era torcida, vai. Ele deixava, botava o peso, os bandidos caíam, ele saía para cá, entendeu? Enganar o perseguidor. O fato do herói enganar, se sair bem do que está procurando. O bandido que perdia sempre. E até hoje o dogma é esse. Só que nós éramos para rir. A maneira de ganhar do bandido era de uma maneira engraçada. A gente caçoava do tom, como caía, entendeu? Enfim, é esse o motivo. Tudo formava o desenho da chanchada, né? Vai jogar nele, vai jogar nele.
época da chanchada, o que tinha de interessante, na época, principalmente durante o Estado Novo, chegou até a haver uma campanha do governo, do Getúlio, contra a ideia do malandro. Né? O Estado Novo pediu para até alguns compositores fazerem canções, né, que exaltavam o trabalho. E a chanchada, ao contrário, a chanchada sempre exaltou positivamente o malandro, a coisa da malandragem. Você sentiu algum tipo de pressão? Como que era essa? Se dava isso? Mas eu não aceitava, porque ninguém ri. Ninguém ri. Quando o herói ganha, o outro ganha. Quando o bandido ganha, ninguém ri, meu amigo. Mas o que eu fazia assim mesmo, e te dizia, eu preciso fazer o público rir. Vocês têm que entender que vocês estão dominando um país pela violência, pela seriedade. Essas pessoas precisam sorrir. É a coisa que eles mais gostam é ver uma autoridade levar um soco. Porque ele não vai dar um soco dessas estrelas, que ele vai preso. Não era uma defesa muito elegante, porque Mas foi. Mas era assim mesmo. A turma queria ver o bandido levar o castigo. Essa era a moral final? Moral final. Tinha que ter o castigo, não poderia deixar... Não, moral final. E a censura era muito forte? Era. Em qual aspecto? Político, moral? Não, político não. Piadas, né? Tinha piadas fortes, né? Por exemplo, teve uma que eu não me lembro que eu tinha vergonha até dela, né? Que o Oscarito mostrando para Renata Fron uma série de quadros, né? Aí ela olha, adoro esse quadro. Quem é? Ele é de Picasso. De quem? Esse quem? Já dava gargalhada, né? E o pessoal implicava com esse tipo de humor? Ah, sim, não, porque ficava difícil provar, né? Mas perto disso. Ué, o pinico quase que não vai pro ar. Teve que negociar com a censura? Teve que negociar. Pinico, todo mundo faz pinico, usa pinico. Cinema estrangeiro, da época, todo mundo faz pipi no pinico. Aí passou. Alô? Ouro Fácil. Oh! Mestre Picasso? Meu caro senhor, o paradigma da pintura moderna vem anunciar que a sua encomenda acaba de vir à luz. Como? O senhor já deu à luz? Estou ansioso para vê-lo. Não se esqueça que é um Picasso exclusivamente para o senhor. Honra que eu só concedo de 20 em 20 anos. Essa ligação do carnaval com a chanchada, vocês ficavam ligados no calendário do carnaval para poder lançar os filmes e também se abastecer dessa... Um filme por ano, sim. Era levar no carnaval porque a bilheteria era muito maior. Por aquilo que eu te falei, somava com ver o cantor cantar, né? Agora, durante o meio do ano, não, eu fazia nem Sansão e Dalila, não tinha musical, não tinha nada disso. Colégio de Brotos, não tinha nada disso. Mas então fazia 2 filmes por ano ou 3. Um na carnaval, certo? E os outros 2 variados. Existem 400 mil mulheres a mais da Penha ao posto 100. São mais de 10 mulheres para cada rapaz. Só eu não tenho vez. Quando você faz aquele filme Era Uma Vez na Atlântida, que já é mais recente, qual que é o resultado disso em termos de público, de crítica? Houve uma reavaliação daquela produção? No início, não. Na estreia, não. Foi muito perto do acontecido, né? Mas depois, com o tempo, foi crescendo. Hoje é atração, né? A turma, olha, eu faço palestra. Onde tem muitas cenas assim, muitas cenas. Olha. Vai passando e comentando? E eu comento. Fico falando, comentando. Olha, eu loto 1.200, 1.500 no auditório. Tem tudo contra a faculdade, todo mundo. São Paulo aqui eu fiz agora na... Oh, meu Deus. De novo, hein? Cinemateca? É.
Cinemateca. E tudo com a faculdade. Eles morrem de rir. As pessoas foram descobrindo essa produção. E o que eu fico mais impressionado é que quando acaba, vem todo mundo falar comigo, claro. Mas os jovens, rapaz de 19 anos, eles estão muito velhos para 19 anos. Ah, está muito, esse está muito. Está muito velho, barba grande e tal. Está estragado. Bom, de qualquer maneira, aquele ali, mais ou menos, aquele com a mão na cintura lá. Tirou a mão da cintura com vergonha lá. Entendeu? Eles chegam perto de mim, não só rindo, como com os olhos cheios d'água de emoção quando contam uma cena, meu querido. Isso é que me deixa mais perplexo quando eu vejo o cinema. Tanto é que eu, quando faço um show desse assim, eu tenho que ter esse emendei com outro, eu estou meio cansado. Porque aquilo me comove demais, demais. É jovem. E as mocinhas vêm para mim, me beijam, me abraçam, mas sem nenhuma maldade, não é? É admiração. Eu amo muito o que eu fiz, amo demais tudo. Me comove até hoje o que eu falo, ou estar aqui. Desculpe. Oscarito e Grande Otelo forneceram o elemento-chave da chanchada. O riso, às vezes infantil, às vezes crítico, e muitas vezes malicioso, picante, e até certo ponto muito forte. E essa marca de batom na sua camisa? Isso é batom? Sim. Foi a viúva. Agarrou-se a mim, soluçando. As lágrimas rolavam-lhe pelas faces. Estava inconsolável. Então, senhor, agora é consolo de viúva. Agora, o que eu acho interessante é que até hoje, né, você vê a televisão, qualquer canal, a tipologia de grande parte dos personagens é oriunda desse período da chanchada. Né? Repete-se até hoje, né? Não só a prototipia, personagens, como gestos, gags. Né? O malandro, por exemplo, é uma invenção que está aí, né? E naquela época, muitos que fazem isso hoje metiam o pau na época. Mas eu gostei muito de um, que eu não quero citar o nome dele, porque aí o resto vira exceção. Que gravou um depoimento para mim, dos mais sérios, e era um dos mais ferrenhos. E ele olhou e disse: Manga, eu estou fazendo aqui esse não é um depoimento, esse é um pedido de desculpas a você. Me perdoe a minha ignorância. Eu não percebi o quanto foi importante para nós aquela alegria. Eu não percebi como o brasileiro é aquilo que você fazia. Muito obrigado e aceite as minhas desculpas. É o que estou fazendo, estou trabalhando. Só que o meu trabalho não é bem bom. Não troco nada por isto aqui. Estou estabelecido. Tenho casa, comida, dinheirinho dos inquilinos e ainda por cima esta bela paisagem. Dos filmes que você dirigiu, que foram muitos, qual que você acha que é aquele do seu coração? Dá para escolher um filho desses? Seria O Homem do Sputnik? O maior sucesso. O maior sucesso é o Sputnik, mas de vento em polpa eu amei muito. Era aniversário da Atlântida, em que era a história do Sulfane, que era estudante, estava estudando nos Estados Unidos sobre energia atômica, né? E o Oscarito vem com ele como um professor, o homem que inventou a bomba atômica, né? Você vê que não tem sentido nenhum isso. Mas foi de lá que nós pegamos. Então chegava o pessoal todo de fora para falar com ele, né? Teve muita coisa séria, muita.
E muita crítica americana também, né? Fiz muita crítica. A chanchada se caracteriza por isso, né? Ah, sim. Era um prato cheio, né? Isso era eu, né? Aí era eu. Era você? Aí era eu. Talvez a maior de todos foi mesmo aquele dos 3 que vieram aqui, o bandido era americano, né? Eu queria saber onde está o Sputnik. Se não quiser perder a saúde, melhor dizer onde está o Sputnik. Oh, não gosta de falar. Eu sabia como fazer brasileiro falar. Nicky. Manga, você contou que o Severiano, que dirigia Atlântida, era muito rigoroso com essa questão, por exemplo, você namorou a Edith Morel e ele te tirou fora. Havia um código assim, moral dentro do estúdio em relação aos atores, diretores, como houve em Hollywood, uma vigilância assim, sobre a vida além estúdio do pessoal? Ele se preocupava muito, mas muito. Teve gente prejudicada. A Sônia Mamede foi uma prejudicada. Por quê? Porque ela levava uma vida meio confusa. E ele não gostava, ele queria que a Atlântida só tivesse pessoas. Tem uma cara de família. Porque ele era uma família, né? Hoje é o filho dele que toma conta. O sobrinho dele, entendeu? Severiano Ribeiro. Agora, por exemplo, eu recebi um convite dele me causou uma vaidade muito grande. Não vou aceitar, mas foi muito bonito. Porque eu não tenho mais idade agora, né? 82 anos. A única coisa que eu vou fazer é, daqui a uns 2 anos, mais ou menos, eu vou preparar para fazer um filme para me despedir. Eu ainda não tive o quê? Ainda não saiu o quê que eu vou fazer. Gancho ainda? Não saiu ainda. Mas eu vou fazer alguma coisa de cinema. Aquele seu filme, O Marginal, como que surgiu aquele filme? Ele destoa de toda a sua filmografia. A Inalda era minha mulher. Ela chegou e disse, meu filho, dê isso aqui, eu li. Era a história do Carne Seca. Um dos bandidos mais ferozes do Brasil, Carne Seca, do Rio de Janeiro. E ela me mostrou para ler, eu li tudo. E ele... Acontece que ele adorava criança. Se apaixonou por criança. E ele aí, quando sai da cadeia, vai viver com uma vagabunda lá. E ela tem um filho. E diz que é dele. Ele aí muda inteiramente tudo. E a única coisa que ele sabia fazer era fechadura, chave, roubar. Então ele abriu um chaveiro para vender chave. Então tem um contraste do que ele era para o que ele passou a ser, né? Mas tem um dia que ele chega em casa, fora de hora, e ela está no quarto com um amigo dele. Isso é mentira sua. Eu te usei. Eu te usei, seu palhaço. Arranjei um pai pro meu filho. Isso é mentira sua. A televisão quis filmar. Fiz sucesso às suas custas. É mentira sua. É mentira sua. Aí ele volta tudo e arrebenta ela toda e
sai para a rua, pega um carro, pega um meluco, vai para o lugar da chave dele e passa dos antigos habitats dele, pega revólver, vai para cima, começa a atirar no chave e tudo. Antes telefona para a polícia. Então, quando os carros todos param, ora, para, abre a porta, vamos aqui, vamos abrir. Ele aí vai, pega os 2 revólveres, suspende a porta. E morre. Eu contratei para fazer este efeito aqui. Eu contratei o cara que fez. Você viu Poderoso Chefão 1? Lembra do rapaz que fica onde o carro para? Pedágio? É o pedágio. Ele vai ter que parar no pedágio. Quando parar no pedágio, quem está lá é o... Mata ele. Manda full sangue. E no filme, não é? Ele foi 2 vezes. Foi a primeira vez, me conheceu, sentou. Onde é o negócio? Aqui. Ele abriu uma maleta, parecia um pianinho. Me conta a cena como é que é. Eu fiz toda a cena como é que queria ele. O primeiro tiro, o senhor quer onde? Porra. O diretor brasileiro respondeu essa pergunta, é foda. Perdão. Não é? Marquei o primeiro, o segundo, o terceiro, virei as costas, o quarto, o quinto, o sexto, ele volta, aí leva o pé da cara, a cara dele em close e ele cai. Eu só assim. Quando chegou no dia, ele chegou com o pianinho dele, abriu uma caixa que tinha fio, muito mais do que os fios de estúdio, da nossa aqui. Um monte de fio. Pegava o fio, mandou o Tarcísio tirar a camisa, botou uma camisa de Vênus aqui, colou. Outra aqui, colou. Outra aqui, colou. Outra aqui, colou. Outra aqui. Todos os lugares que eu marquei, né? Aí pegou uma faixa, amarrou tudo. Agora pode vestir ele. Vestiu, botei a roupa toda dele. E ele marcou um lugar. É aqui que o senhor tem que sair da porta e chegar até aqui. Está sendo profissional, paca, né? Ele aí foi, ficou esperando. Eu fiquei ensaiando. Ele... Estou pronto. Pois não. Olha o high speed. Aquela, ok. A outra lenta onde é aqui? Aqui. De onde? Aqui. Tá bom. Pode olhar. Digo, eu tenho a impressão que eu estou bancando um imbecil aqui. Atenção. Eu disse até de piada. Eu disse, câmeras! Só que a câmera normal é... Mas em high speed é... Bom, foi uma sinfonia de câmera. Aí ele vai caindo, ok. Uma vez só. Não vamos...
Você filma depois com os Trapalhões. Você faz um foi filme o com os Renato Legal Trapalhões. que me pediu, pelo amor de Deus, vamos fazer. Eu estava com saudade. Mas eu já não fazia mais cinema, fazia só televisão. Aí fui fazer. Me diverti a beça. Você acha que os Trapalhões são tributários desse humor, esse universo da chanchada? Não, o caminho deles é outro, mais infantil, né? Bem mais infantil. O nosso é talvez um pouco mais de adulto, né? O deles é mais infantil. Mas a vantagem do cômico é que ele era apaixonado pelo Oscarito. Apaixonado. Aragão. Então, ele tinha muito gesto, sem querer imitar, ele fazia muita coisa. Então eu vi muitos momentos do Oscarito na minha frente, entende? Para! É sim ou não? É sim ou não? Ah, é assim? Tá todo mundo doido? Não. Sim. Não. Sim. Não. Sim. Espera aí, Cadê? Espera aí, calma. Você acaba de ser escolhido para técnico do Independência Futebol Clube. Por quê? No universo da televisão que você dirigiu depois, Chico, Trapalhões, etc., você viu algum comediante como Oscarito? Então aí por que não me pergunta, por que você não fez, já que você ama tanto esse homem, você não fez um filme sobre ele? Porque a minha pergunta é em seguida, quem? Vai fazê-lo. Quem? Tem jeito. Não tem jeito. Carlos Manga, queria agradecer a sua presença, a sua entrevista ao nosso Sala de Cinema. Foi um grande prazer. Obrigado, meu amigo. Obrigado a você. A sala, ao seu cinema, e o dia que eu fizer, se Deus me permitir, saúde até lá. Se fizer um filme, eu vou procurar você onde você estiver. Com toda certeza, será muito bem-vindo, sempre. E aí nós vamos botar um pedacinho dessas coisas e eu vou mostrar outras. Muito obrigado, Carlos. Tudo de bom. Obrigado. Até o nosso próximo Sala de Cinema, com outras histórias e grandes personagens do cinema brasileiro. Até lá. Obrigado. Até lá.